Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente deve apostar para vender mais nessa Páscoa de 2021. Então, se esse assunto te interessa, continua aqui e bora lá pro vídeo. Então, pessoal, após fazer aí umas pesquisas, né? Porque vocês sabem que eu trabalho, falo, converso com isso, crio conteúdo para confeiteiras. Inclusive, se vocês quiserem ter mais ideias de conteúdos, enfim, pra crescer o negócio de vocês, eu convido vocês a me seguirem lá na Doce Empreender, que é o perfil onde eu tô diariamente postando conteúdo de muito valor, que realmente abre a mente do pessoal que tá empreendendo na confeitaria. Então, tá minha convidada pra seguir a gente lá, tá? Quais são as tendências, né? No que a gente deve realmente apostar a nossa Páscoa desse ano. Então, eu separei algumas coisinhas, tô aqui com a minha listinha, ó, que eu fiz uma listinha, tá? E eu até, inclusive, assisti alguns vídeos sobre isso e eu tô indo meio que contra o que muitas pessoas falam, porque eu fiz pesquisas com o meu público, eu fiz pesquisas reais com clientes, sabe? Então, tem algumas coisas que eu tenho uma ideia um pouco diferente, tá? Mas vocês vão ver agora quando eu falar, tá? Então, a primeira coisa que é, assim, a principal que a gente deve apostar, assim como todos os anos, porque é algo, digamos que tradicional, já virou algo tradicional, né? São os ovos recheados, ovos de colher. Esse é o principal item que tu deve ter no teu cardápio, tá? Porque é o que geralmente sai, assim, ó, adoidado, sai muito. Então, sim, tu tem que ter opções de ovos de colher, ovos onde a pessoa vai comer ali o ovo aberto com recheio, enfim, aquilo tu tem que ter no teu cardápio, tá? Segunda opção são os ovos trufados. O que são ovos trufados? Eu vou deixar uma fotinho aqui pra vocês terem uma ideia, mas são aqueles ovos que tem a casca toda de chocolate, depois dentro também tem chocolate, e dentro dele, dentro do chocolate, tem um recheio cremoso. Essa é uma opção que geralmente tem na Cacau Show ou outras empresas, assim, nacionais, né? De chocolates, específicas de chocolates, e é uma opção que vem aparecendo aos pouquinhos durante os anos, tá? Então também é uma opção legal da gente disponibilizar para o nosso público, tá? Terceira opção é a opção de monte o seu ovo, onde a gente vai disponibilizar para o nosso cliente uma série de itens, né? Por exemplo, o cliente ele vai poder escolher a casca que ele quer, se ele quer chocolate branco, chocolate preto, se ele quer uma casca que é chocolate branco com Oreo, enfim, tu vai colocar as opções ali pra ele. Tu vai colocar opções de recheio e opções de, por exemplo, toppings. Como se fosse montar um sorvete, sabe? Como se fosse montar um copo da felicidade. Tu vai disponibilizar opções e ele vai montar de acordo com o que ele gosta, com o que ele prefere. Essa opção é bem bacana também. Pode ser que te dê um pouquinho mais de trabalho, porque tu vai ter que ter várias opções pré-prontas. Tu vai ter que fazer várias opções, mas é uma coisa que vale a pena investir, porque é uma coisa que realmente está bem alta e essa opção faz com que o cliente escolha realmente o que ele quer. Pegando essa linha de raciocínio do monte seu ovo, uma coisa que é bem legal da gente analisar é que esse momento da pandemia que aconteceu durante todo o ano passado e ainda está nesse ano, teve aquela questão dos pais terem que ficarem com seus filhos em casa, terem aquele momento com os filhos, né? Onde muitos pais passaram a conhecer mais seus filhos, passaram a ter atividades com seus filhos. Então, uma opção bem legal de monte o seu ovo é vocês disponibilizarem aqueles kitzinhos para criança, onde vocês já dão a casca, né, do ovo pronta, mas vocês dão as opções de recheio e toppings separadinhos e ele junto com o pai, com a mãe, com a família, vai ter que fazer, né, montar o ovinho dele. Essa opção é muito bacana, porque além dela proporcionar esse momento em família, que é muito bacana, também é uma opção que tu vai estar tendo para crianças, né? Então, tu vai estar atingindo um outro público também. Então, a chance de venda também aumenta, tá? Quarta opção, e eu diria que esse ponto é muito importante tu anotar aí, que é ter opções de ovos pequenos, pequenas quantidades ou produtos diferentes que tenham um valor menor, tá? Um ticket menor. Por quê? Pegando a mesma questão da pandemia, quando a gente vai falar de tendências, quando a gente vai falar do que fazer, do que não fazer, a gente tem que olhar para o cenário externo, a gente tem que olhar para o lado, não só para dentro do nosso nicho. A gente tem que entender como é que tá o cenário econômico.
E nesse momento da pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, né? Ficaram com menos dinheiro, não estão com uma condição tão boa financeiramente. Então, muitas pessoas vão apostar em dar lembrancinhas, em dar coisinhas mais baratas, né? Só para não passar em branco. Então, é muito importante que a gente tenha uma opção mais em conta para oferecer para o nosso cliente, né? Um ovo pequeno, ou daqui a pouco vários ovinhos pequenos, ou uma barra recheada. Enfim, algum produto que seja mais barato, que o ticket, ou seja, o valor cobrado, seja menor. Essa ideia também é muito interessante para a gente oferecer para empresas. E esse é um outro ponto que eu já ia dar de dica para vocês, que é apostar em empresas, presentes corporativos. Eu fiz isso no Natal e eu faturei muito só vendendo para empresas, tá? Então, assim, ó, de repente cria algum kitzinho que seja barato, tá? Pensa em alguma forma de presente, de algo fofo, bonitinho, personalizado, para que tu possa vender isso para empresas. Por exemplo, chegar numa empresa e oferecer para que o gestor, enfim, a pessoa que geralmente gosta de presentear a sua equipe, possa optar por uma coisa assim, mas que aquele presente também não vá pesar tanto, né? Porque convenhamos, às vezes um gestor precisa presentear uma equipe muito grande, então ele não tem uma verba tão grande. Então, aposta em produtos de, por exemplo, 20, no máximo 30 reais a unidade, que realmente é uma lembrancinha, não vai ser um ovo recheado que tu vai sair no prejuízo, não. Aposta em algo que seja de ticket baixo para que tu possa atingir grandes públicos e fazer grandes vendas, certo? Uma coisa que tu pode fazer também que é muito legal é combos corporativos. Por exemplo, vamos supor que um gestor quer presentear a sua equipe e ele quer dar um ovo de colher. Tu tem um ovo de colher lá que, vamos supor, tu cobra 30 reais, um ovo de 200 gramas, vamos supor, é só um exemplo, né? E aí tu tem um combo corporativo, que é, se ele comprar mais de 5 unidades, ele tem X% de desconto. Se ele comprar tantas unidades, ele tem mais tanto de desconto. Essas opções corporativas são muito boas, gente. Eu fiz isso no Natal, deu muito certo. Eu vendi muito esses combos corporativos, tá? Então apostem nisso. Uma ideia para vocês poderem apresentar isso para o mundo, né, é de repente fazer pequenas amostras desses combos corporativos e irem dentro de empresas, tá? Eu sugiro para vocês irem dentro de bancos, irem dentro de escritórios grandes que são abertos ao público, oferecer isso. Eu acho que é uma opção bem bacana, bem legal de vocês apostarem. Certo? Então essa opção é muito bacana, anota aí para tu não esquecer. Outra questão que é muito legal vocês darem uma pensada é que a pandemia, com a função toda do distanciamento, de muitas pessoas não poderem ver as avós, as tias, as pessoas mais velhas, que tem toda uma memória afetiva, é que as pessoas estão com muita saudade. Saudade de tudo. Saudade do passado, saudade da infância, saudade dos parentes. Então, coisas do tipo, por exemplo, um ovo que lembre algo que a avó fazia para aquela pessoa. Um doce, uma sobremesa especial que a avó sempre fez. Coisas que pegam a questão da memória afetiva, entende? Que a pessoa vai pensar, nossa, faz anos que eu não como isso, nossa, eu preciso desse ovo. Sobremesas específicas que lembram a época que as pessoas eram crianças, né? Então, é bem interessante. Exemplo, tá? Fazer um ovo de bolo de cenoura, que vai remeter à época que a pessoa, né, que a avó fazia o ovo de cenoura. Opções de, por exemplo, fazer um ovo pudim, que também é uma opção que tá super em alta. E pudim também é uma sobremesa que geralmente, né, se faz. Então, também é uma opção legal da gente fazer uma sessão tipo, memórias afetivas, ou momentos de infância, coisas assim. E aí tu disponibilizar alguns sabores que tem essa pegada mais de sobremesa de antigamente, coisas assim. Daqui a pouco até fazer um ovo de pavê, coisas assim. Pensa em algumas sobremesas, pega essa ideia e joga pro teu público. Vai lá e faz uma enquete. Pergunta qual doce, né, te lembra a tua infância, que sobremesa lembra a tua infância. E as pessoas vão responder e é muito legal porque daí tu pega as ideias, tá? Então essa é uma ideia bem bacana e que tem uma ligação muito boa com esse momento atual que a gente tá vivendo da pandemia, da questão da saudade, tá? E a minha última dica pra ti hoje
e que também é muito importante, é que não inventem moda, gente, aposta no básico. O básico é o que vai sair, tá? Então aposta em coisas que a gente já sabe que vai dar certo. Se tu já fez uma Páscoa no ano anterior e teve um produto que saiu mais, continua apostando também nesse produto que saiu mais, não para de vender esse produto. Traz esse produto de volta, porque se saiu bastante, as pessoas gostaram. Então traz esse produto de volta, faz ele de novo, dá ele como opção, foca no básico, no brigadeiro branco, brigadeiro preto, que é o que todo mundo gosta, dá uma opção dos dois juntos, uma opção mista, isso sai muito. E eu tô falando isso pra vocês porque lá no Natal, quando eu fiz os chocotones, eu não fiz nenhuma opção que juntava o básico, o branco e o preto, o brigadeiro branco e preto. Eu só inventei moda, eu quis fazer uns diferentão. E no fim das contas, o que mais se aproximava dessa opção mesclada era um de Kit Kat que eu nem tinha dado valor pra ele. Resumo da ópera, foi um dos que mais saiu, por quê? Porque as pessoas queriam uma opção básica, barata e que fosse agradar a todos os públicos. Por exemplo, vamos supor que um gestor de uma empresa quer encomendar algum tipo de ovo para dar para as pessoas, né, lá da empresa. No que ele vai apostar? Naquele ovo de nozes, de não sei o que, de cerejas e tal, uma coisa diferente que nem todo mundo gosta, ou ele vai apostar no básico, que é o brigadeiro branco e preto? Obviamente ele vai no brigadeiro branco e preto, por quê? Porque a chance de errar é muito menor, tá? Então continua apostando no básico. E além disso, desses básicos, que é o brigadeiro branco e preto, eu apostaria muito na questão do ninho, da Nutella, do morango, coisas que não saem, que não, a pessoa não cansa, a pessoa tá ali sempre querendo algo com ninho, com Nutella, porque é uma coisa que ficou popularizada, porém as pessoas gostam. No fim das contas é o que mais sai, tá? Então, sim, utilizem o ninho com Nutella basicão lá, que todo mundo gosta. Utilizem brigadeiro branco e preto. E, claro, dá uma diferenciada, traz uma novidade pro teu público, mas não perde de vista de ter uma opção mais prática, tanto pra ti, barata, tanto pra ti, quanto pro teu público, tá? Porque essa é uma aposta certeira, isso com certeza vai sair, tá bom? Então essas foram as minhas dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam aqui o vídeo, comentem, vamos conversar. Me sigam lá no Insta, no @doceempreender, que lá tem muita dica legal sobre isso. E é isso, beijão e até a próxima!